Depois eu vou te mostrar também, tá, galera, como é que a gente chega àqueles 310 volts que eu citei, tá? Vou te mostrar como é que calcula, como é que compara a tensão máxima com a tensão eficaz, que são os 220 volts que a gente mente pra galera que tem na tomada. É uma mentirinha honesta, tá? Fica tranquilo. A tensão alternada com tensão máxima de 310 volts é equivalente a uma tensão contínua de 220 volts aproximadamente. O detalhe é o seguinte, meu querido. Quando eu colocava para ti um circuitinho elétrico assim, ó, quando eu colocava lá para ti um circuitinho elétrico, a tensão 20 volts, a resistência é 5 ohms, calcule a corrente elétrica. Aí tu ia lá bem feliz, né? V igual a R vezes I, a tensão é 20, o R é 5, calcula o I. Tá multiplicando com as divididas, 4 amperes. Legal. Aí o cara chegava lá, tirava aquele resistor de 5 e colocava um outro resistor de 10. Ah, não dava nada, né? V igual a R vezes I, aí o V é 20, o R é 10, calcula o I. Ah, o I é 2, aê! É mentira. Isso na prática não existe. Tu alterar um resistor num circuito, se esse cara aqui não é um gerador perfeito, isso não vai acontecer. Isso é mentira. E agora chegou a hora da verdade. A verdade, meus amigos, é que quando eu tenho uma tomada, quando eu tenho uma bateria, quando eu tenho uma pilha, quando eu tenho um gerador de eletricidade, ele não apresenta só algo que gera energia dentro dele. Ele apresenta resistência elétrica também no seu interior. E isso vai alterar o seu comportamento. Um gerador de eletricidade tem duas estruturas dentro de si. A gente separa aqui na física, né? Na química a gente percebe que essas estruturas são ligadas uma à outra. Esse Rzinho a gente vai chamar de resistência interna. Resistência interna. E esse Ezinho nós vamos chamar de força eletromotriz. Observem que é um nome justo, né? Força eletromotriz, a força que move o elétron. Professor, o que é essa caixinha aí, ó? Essa caixinha é o invólucro da pilha, é o invólucro da bateria do carro, é o espelhinho da tua tomada. E esses fiozinhos, professor, saindo da caixinha, e essas bolinhas na ponta, isso aqui são os polos da tomada, é onde toma choque, lá bota o dedinho, toma choque. É o pluguezinho da bateria do carro, que é feito de chumbo, geralmente. É esses pluguezinhos que não é positivo ou negativo, né? São aquelas coisinhas ali, ó. Então é importante tu saber que ali na extremidade tem os polos da bateria, do gerador. São os polos. O objetivo da aula de hoje é a gente descobrir uma equação que nos permita calcular a tensão elétrica nos polos desse gerador. Porque quando tu compra uma bateria de carro, alguém lembra a tensão da bateria do carro? 12, né? Discutimos hoje, 12 volts. Tu compra lá no supermercado, está escrito lá 12 volts. Mas liga teu carro e bota um voltímetro na bateria para tu ver se ela vai te entregar 12 volts. Nunca vai te entregar 12 volts. Comprar uma pilha, qual é a voltagem da pilha que tu comprou? 1,5, né? 1,5 volts. Nunca usasse 1,5 volts. Quando tu aperta o botão do controle remoto, não é mais 1,5 volts. Observe então, quando a gente compra um gerador de eletricidade, a gente compra ele através da força eletromotriz. Mas na prática a gente nunca usa a força eletromotriz. Vou te explicar por quê. Quando uma corrente elétrica for percorrer o resistor, tu concorda que vai ter uma perda de tensão? E para calcular essa perda a gente faz R vezes I, né? Quer dizer, meus amigos, que a tensão nos polos de um gerador, aquilo que eu vou medir fora do gerador, é aquilo que ele gerou de energia, força eletromotriz, menos aquilo que ele perdeu na sua resistência interna, que a gente representa por R vezes I. Esta é a famosa equação do gerador. E aquele V é importante saber que é a tensão nos polos.
tensão útil. Porque aqueles 12 volts que comprei nunca vão ser usados no carro, na verdade. Se eu ligar uma lâmpadazinha no carro, aqueles 12 volts não estarão mais presentes no polo da bateria. Não entendi ainda, professor. Se tu compra uma bateria no supermercado, meu querido, tu pega lá um voltímetro de 10 kg ali na material de construção na esquina, tu mede a bateria desligada do mundo, a leitura dá 12 volts. Tu liga uma lâmpada idiota em cima da bateria, como vai ter resistência interna na bateria, vai dar 12 menos um pouquinho, aí já vai para 11,9. Se tu ligar mais coisas na bateria, vai passar mais corrente elétrica por ela. Passando mais corrente elétrica, perde mais. E aí vai ser 12 menos um número maior já, aí vai para 10 volts. Se tu faz um curto-circuito na bateria, pegando um pedaço de fio e conectando um polo no outro, vai começar a sair a faiscada para tudo que é lado, e a tensão nos polos cai para zero. Chama curto-circuito na bateria. Então tu vê que loucura, aquilo que tu aproveita de um gerador que tu comprou, depende do que tu vai conectar nele. Conectando mais coisa no gerador, a tensão que ele disponibiliza, em vez de aumentar, diminui. Que merda! Vamos fazer um gráfico disso. Vamos fazer um gráfico da tensão versus corrente, chamado de curva característica do gerador. Curva característica do gerador. É o gráfico tensão versus corrente. Quando a corrente é zero, eu não tenho perda interna. Então a tensão é a própria força eletromotriz. Quando a corrente é zero, a tensão é a própria força eletromotriz. À medida que a corrente aumenta, aumenta a perda interna e E menos a perda vai ser a tensão dos polos. Como isso é uma equação de primeiro grau decrescente, fica uma retinha decrescente, ó. E aquele cara ali vai ser a máxima corrente possível atuando em um gerador. Ela é chamada de corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito. A gente nunca vai querer um gerador naquela situação. Seria equivalente a pegar uma bateria de carro e encostar um fio no polo positivo e no polo negativo ao mesmo tempo. Isso pode te machucar, inclusive. Inclusive, se tu mantiver um gerador elétrico em curto, ele pode aquecer tanto que pode explodir na tua cara. Então nunca botem a bateria do carro de vocês em curto. E é importante que tu saiba achar a corrente de curto-circuito. Eles podem te pedir isso. Calcule a corrente de curto-circuito no gerador tal. Para calcular a corrente de curto-circuito, é só tu perceber que quando ocorre o curto-circuito no gerador, a tensão dos polos cai para zero. Parabéns. Pronto, aí isola o I. Menos passa mais. Está multiplicando, passa dividindo. A corrente de curto-circuito é a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Tu não vai ganhar essa fórmula, cara. Tu ganha essa, ó. Essa tu ganha no vestibular. Mas aquela não. Se tu precisar da corrente de curto-circuito, pegue a equação do gerador e lembre-se que ao dar um curto-circuito no gerador, a tensão dos polos cai a zero. Então tu pega a equação do gerador e bota zero no V. Isso é que é fazer um curto-circuito no gerador. Faz sentido, hein, cara? Na verdade, tu vê isso aqui parece V igual a R vezes I. Só que o V é a força eletromotriz e o R é a resistência interna. Ou seja, eu estou gastando toda a tensão da bateria nela própria. Uma coisa inútil. Corrente de curto-circuito. Além de saber reconhecer os elementos dentro de um gerador elétrico, além de saber cada letrinha dessa aqui, na equação do gerador, tensão nos polos, força eletromotriz, resistência interna, corrente que percorre o gerador. Além de saber fazer o gráfico da equação do gerador, chamada de curva característica, ou de reconhecê-lo. Eu já vi, né, gráficos dispostos, o cara perguntando qual é o gráfico que representa um gerador. Então tem que saber que é esse o gráfico. Saber que esse cara aqui é a força eletromotriz e que aquele cara ali é a corrente de curto-circuito. Se além disso tu souber calcular as potências em um gerador,
aí tu não vai ter problema. São 3 tipos de potência que a gente pede em um gerador. A potência gerada, a potência útil e a potência dissipada. Só que tu não vai ter essas fórmulas, tu só vai ter no vestibular. Essa aqui eu garanto, ó, a original que eu deduzi para ti hoje, P igual a V vezes Z, eu garanto. E essas 2 filhotinhos, né, que nasceram do amor entre essas 2 fórmulas, né, definição de resistência elétrica e potência elétrica, elas fizeram amor e tiveram 2 filhotinhos. Olha que bonito o amor da física. E aí surgiu essas 2 equações. Essas 2 equações eu não posso garantir. Se eu tivesse cacife para ser escritor de vestibular, eu não colocaria os 2 filhotes. Porque eu acho que a física fica muito pequena para o aluno, se é só usar fórmula. Eu gostaria que todos vocês tivessem a capacidade de, a partir da P igual a V vezes I e de R igual a V sobre I, fazer os filhotinhos da cria aí. Fazer a cria sozinha. E agora, cara, nós temos que usar o nosso bom senso para aplicar aquelas equações nessas 3 situações distintas dentro de um gerador. Eu te pergunto, oh meu Deus, aonde está ocorrendo a geração? A geração está ocorrendo nos polos? Será que a geração está ocorrendo na resistência interna? É a resistência interna que gera energia? Né? Quem é que está gerando energia ali? Parabéns, é a força eletromotriz. É aqui que está ocorrendo a geração de energia. Quer dizer que se eu quiser calcular a potência gerada, eu vou fazer V vezes I. Só que no lugar do V, eu vou chamar de E. Então tu vê, essa fórmula não vai ter lá no vestibular. A fórmula que vai dar no vestibular é V vezes I. Tu é que tem que te tocar sozinho, que se te pedirem a geração, a potência gerada, a geração está ocorrendo na força eletromotriz. Então tu vê, é sutil essa parte é perigosa. O que eu aproveito de fato num gerador elétrico? Eu aproveito toda a força eletromotriz? Ah, é a resistência interna então que eu aproveito. Na resistência interna não está havendo perda de energia. Eu aproveito a tensão nos polos. Por isso que a fórmula da potência útil é V vezes I. Onde esse V não é qualquer V, tá gente? É a tensão nos polos. Tensão nos polos. E aonde está havendo perda de energia, né? A dissipação de energia, ela está ocorrendo na resistência interna. E eu já tenho fórmula para calcular a potência em cima de resistor, ó. R vezes I ao quadrado. Só que como a gente está chamando a resistência interna de Rzinho, para ficar elegante eu vou chamar de Rzinho vezes I ao quadrado. Então potência gerada é na força eletromotriz, potência útil é aquela oriunda dos polos. E a potência dissipada é aquela que está sendo perdida dentro do próprio gerador. Tu vê, né, cara? Se fosse assim de verdade, eu ia pegar um alicate, ia cortar a resistência interna e ia jogar fora, ela ia ficar só com a força eletromotriz. Né? Ou seja, eu separar a resistência interna de força eletromotriz, é aqui na física que a gente faz isso para ficar mais fácil de entender. Na verdade, como é que é gerado, como é que é fabricada uma pilha? A química estuda isso, né? É um tipo de metal conectado a outro tipo de metal com uma ponte salina, né? Sem a ponte salina, um metal não se conecta com o outro. Então eu preciso da força eletromotriz e preciso da resistência interna. Não dá para desconectar uma da outra, elas estão intrinsecamente ligadas. Aqui no diagrama que a gente faz aqui na física, a gente separa como se uma fosse desconectada da outra. Se fosse assim, eu cortava a maldita resistência interna, eu quero que ela exploda a resistência interna. Eu queria que só existisse força eletromotriz. Aí eu também poderia abastecer o mundo com uma bateria de carro, né? Isso é bem legal. Porque aí sem resistência interna, né, a tensão ia se manter, ia ser divertido, né? Não funciona. Mas a gente está conseguindo, tá? A gente está conseguindo fabricar materiais supercondutores que não apresentam resistência elétrica. Só que até agora a gente só conseguiu fazer isso em temperaturas próximas do zero absoluto, do 0 Kelvin. E aí na prática, né, deixar os fios todos a 0 Kelvin vai ser mais caro do que pagar para a resistência elétrica perdida. Pela energia perdida na resistência elétrica. Bom, meus queridos, se vocês concordam com a lei da conservação de energia, o que eu poderia escrever com aquelas 3 potências que nós analisamos dentro de um gerador?
Que igualdade eu poderia fazer usando as três potências, já que a energia se conserva? Vê se tu aceita. A potência gerada, aquilo que eu gerei de energia, se transformou em parte em potência. Ok? Útil, mas uma parte foi embora, eu perdi. Então, pela lei da conservação de energia, a potência gerada é potência útil mais potência dissipada. Peraí, então eu posso dizer que a potência útil é aquilo que eu gerei menos aquilo que eu perdi. Então tu vê, já que potência gerada é E vezes I e potência dissipada é R vezes I ao quadrado, eu percebo que essa equação é uma equação de que grau? Muito bem! É uma equação de segundo grau com a concavidade voltada para cima ou para baixo? Quem define a concavidade é o cara na frente do elemento ao quadrado, né? Quem é que está fazendo o papel de x aqui? É o I. Ah, é concavidade voltada para baixo. Concorda comigo? Se eu fosse fazer o gráfico da potência útil com a corrente I, ia dar um gráfico assim, vê se tu admite, ó. Uma das raízes é zero, né? Quando bota zero no I dá zero, né? Concorda comigo? Caramba! Se eu achar o y do vértice, eu encontro a potência máxima, né? Concorda comigo? O x do vértice vai ser a corrente de potência máxima. Como é que acha o x do vértice mesmo? Menos b sobre 2a. Então vamos ver quem é essa corrente para potência máxima aqui, o Pmax. Menos b sobre a. Quem é o nosso b aqui? É o E, né? E o nosso A é o Rzinho, né? O menos Rzinho, né? Concorda comigo? Então tu vê a corrente máxima nesse gerador para a potência máxima, hein? Corrente para a potência máxima. Vai ser menos B sobre 2 vezes A. 2 vezes menos R. Aí max, I para Pmax, na verdade, ficou menos com menos mais, E sobre 2R. Peraí, eu já tinha visto alguma coisa parecida com isso. Qual é a relação entre a corrente de curto-circuito e a corrente para a potência máxima? Sobre 2, né? A corrente para a potência máxima é a metade da corrente de curto-circuito. E se eu quiser uma expressão para a potência máxima, eu posso simplesmente pegar a corrente para a potência máxima e substituir ali, ó. Então vai ficar potência máxima de um gerador, E que multiplica I, e o I é E sobre 2R, menos. Eu não sei, cara, mas eu acho que isso não tem na tua apostila, tá, cara? E assim, eu poderia vomitar na tua frente qual é a fórmula da potência máxima. Só que tu não vai ter no vestibular. Então eu gosto de mostrar. Depois eu vou te dar uma saída mais fácil, tá? Depois eu vou te mostrar a fórmula da potência máxima de um jeito mágico, né? Bem rápido. Mas por enquanto um jeito bonito. R vezes I ao quadrado, qual é o I para a potência máxima? E sobre 2R, isto ao quadrado. Fórmula da potência máxima, E vezes Z, E ao quadrado. R vezes E ao quadrado sobre 4R ao quadrado, corta o R ao quadrado com R. Potência máxima. Eu tiraria o mínimo ainda, que é 4R, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Pronto! A fórmula para calcular a potência máxima de um gerador é E ao quadrado sobre 4R. O jeito ninja de achar essa equação é o que eu te mostrei. Acha a fórmula da potência útil, esboça o gráfico da potência útil, perceba que vai ter um máximo para isso, calcule esse máximo usando a tua matemática básica. Agora vamos achar a mesma equação de um jeito macetoso, sem sofrimento, que é o que eu recomendaria para o vestibular, que exigiria velocidade. Peraí, eu acabei de te mostrar
de um gerador fica desse jeito. Se tu te lembrares que a potência máxima ocorre bem no meio desse gráfico, tu tá safo. Se tu lembrares que a potência máxima é bem no meio da curva característica, tu vai saber que bem no meio, qual vai ser a tensão? E sobre 2. Bem no meio, qual vai ser a corrente? E sobre 2R. E potência é V vezes I. Já que a potência, que a tensão vai ser E sobre 2 e a corrente vai ser E sobre 2R, de maneira mágica surge a fórmula da potência máxima, sem equação de segundo grau, sem aquela ladainha toda. Então, para quem estava nervoso com a dedução, ó, fica tranquilo, meu querido. Se tu souber esboçar o gráfico, a curva característica de um gerador, e lembrar que a potência máxima é bem no meio, pega metade da força motriz e pega metade da corrente de curto, multiplica uma pela outra, puf, potência máxima. Aí fica show. Mas se o vestibular te pedir, deduza a fórmula da potência máxima para um gerador, eu tenho que te confessar que fazendo assim tu até ganha alguma coisa, mas não vai se comparar com um cara que fez todo o desenvolvimento. Mas eles não pedem isso, professor. Depende de vestibular, né? Tem vestibular que só pede isso. Né? Pegar um ITA da vida aí, vai ter uma questão discursiva demoníaca. Não tem jeito. Todo ano tem. Na UFSC, tem tido questões discursivas, mas não tão pesadas, mais light. Então, a dedução dessa eles não tem muita probabilidade de pedir. Último detalhe para eu dizer que a gente falou bem de gerador. Último detalhe para dizer que a gente falou bastante coisa de gerador. Ou últimos detalhes. Rendimento. Assim como na termodinâmica, a gente também está preocupado com o rendimento dos aparelhos elétricos nos quais investimos. Para calcular o rendimento de um gerador, olha que legal a ideia. Rendimento. Rendimento eu gosto que o aluno lembre que é lucro sobre investimento, como na vida, como nas finanças. Que lucro que eu espero de um gerador? Eu quero poder aproveitar uma potência, é a potência útil que eu espero de lucro, que é aproveitável. Mas eu investi a potência que foi gerada. Potência gerada. Como a potência útil é E vezes I e a potência gerada, cavalo, potência útil é V vezes I e a potência gerada é E vezes I, corta o I em cima com o I embaixo, o rendimento de um gerador elétrico é a tensão nos polos sobre a força eletromotriz. Observe que o rendimento de um gerador depende a quem ele está ligado. À medida que cai a tensão nos polos do gerador, quando ele é mais utilizado, o rendimento dele vai caindo. E aí sim, para encerrar esse assunto, eu gostaria de comentar 2 detalhes. Associação de geradores. Assim como os resistores, os geradores podem ser associados em série. E aí vai um gerador logo após o outro. Ó. Tem o gerador 1, tem o gerador 2. O gerador 1 tem uma resistência interna, uma força eletromotriz 1. O gerador 2 tem uma força eletromotriz 2 com a resistência interna 2. E assim por diante. O nosso objetivo na associação de geradores é transformar vários geradores em série em apenas um gerador equivalente. E eu pergunto a vocês, qual será a resistência interna e qual será a força eletromotriz do gerador equivalente? Qual é a resistência interna e qual é a força eletromotriz? Peraí, nós acabamos de revisar que a associação em série é só somar os resistores?
então aqueles resistores estão em série. Se eu quiser achar um resistor equivalente, é só somar o R1 mais o R2 mais o R3. E a força eletromotriz, se eu tenho duas pilhas de 1,5 volts, eu vou ficar com 3 volts. Se eu tenho duas baterias de 12 volts, eu vou ficar com 24 volts. Mais uma bateria, 36 volts. Ou seja, a força eletromotriz é a soma das forças eletromotrizes dos geradores. Então tu vê que não tem mistério nenhum, é bem intuitivo. A associação de geradores em série é bem intuitiva. Merece um pouquinho de atenção a mais, os receptores, a associação em paralelo de geradores. Em paralelo. Em paralelo, como o nome já está dizendo, né, os geradores vão ser colocados lado a lado com as saídas conectadas. Ó, vou conectar essas saídas aqui, vou conectar essas saídas aqui, posso colocar quantos eu quiser. Só tem um detalhe, eu não vou chamar de R1, R2 e R3. Eu vou chamar tudo de R. Eu não vou chamar de E1, E2 e E3, eu vou chamar tudo de E. Por um pequeno motivo. Nunca devemos associar, meu amigo, geradores em paralelo diferentes. Porque isso vai gerar uma corrente elétrica entre eles e vai haver desgaste entre eles, mesmo que o aparelho esteja desligado. O que eu estou te dizendo é que se no teu controle remoto da tua TV tem duas pilhas lado a lado e os polos positivos e os polos negativos estão com uma plaquinha metálica assim, ó. Tu tem que ver essa plaquinha metálica, tá na hora da conexão, porque olha só, eu já vi aparelho elétrico que as pilhas estão lado a lado, mas se tu for ver a conexão elétrica entre elas, é assim, ó. Isso é uma associação em série de pilhas, tá? Aquilo ali é uma associação em série de pilhas. A corrente que passa por uma, passa pela outra, é isso aqui, ó. Para associação ser em paralelo, meus amigos, tem que ter uma plaquinha metálica aqui e uma plaquinha metálica aqui, aí sim, está em paralelo. Se teu controle remoto é assim, aí parou de funcionar. Merda. Tem aquela dica da câmera de fotográfica, já viu, né? Tu mira a tua câmera fotográfica para aquela bolinha do controle remoto, aquela lâmpadazinha que aparentemente não acende, e aperta no controle remoto. Tu vai perceber que a câmera fotográfica capta aquela luz infravermelha que teu olho não capta. Certo? Ele pode ver, ah, não está funcionando, então foi problema na TV mesmo. Ou desconfigurou o controle, né? Mas aí tu faz o teste com a tua câmera fotográfica, realmente não está brilhando a lâmpadazinha. Só tem uma pilha em casa, e ele funciona com duas. Ninguém vai morrer, Deus não vai te punir, tá, cara? Se tu pegar essa pilha velha, botar a pilha nova ali e usar o teu aparelho, vai funcionar. Só que o detalhe é que mesmo que tu não aperte mais o botão, logo depois que tu trocou de canal e botou o aparelho ali em cima do teu sofá, a pilha mais nova vai tentar recarregar a pilha velha e 2, 3 dias depois a pilha nova morreu junto com a velha. Ou seja, o certo para tu não rasgar o teu dinheiro é trocar as e pôr pilhas idênticas. Tu botar uma alcalina e outra normal vai dar merda. Daqui a pouco as duas estão ruins. Por isso que em geradores elétricos em paralelo, eu sempre vou considerar que os geradores são idênticos. Não se conecta geradores diferentes em paralelo, é caso de vida ou morte. E logo depois tu desconecta para não perder. Às vezes o cara usa umas camisas, né? Ah, carro antigo, encontro de carro antigo. Mentira, na verdade, não tem dinheiro para ter carro antigo, tem carro velho mesmo. E o meu carro velho que eu escolhi matematicamente para passar a vida comigo foi uma D2089. E ela tem duas baterias. Um dia deu pau na bateria. Início de carreira, sem dinheiro para comprar duas baterias. Eu, sabendo da cagada, mandei o cara instalar só uma bateria nova. Ah, mas na semana seguinte eu estava sem bateria de novo, né, cara? Então tu vê, né, na prática, quando a coisa marca tu na prática, né, tu nunca mais vai esquecer disso. Jamais conectar aparelhos geradores em série que sejam distintos. Meus queridos, eu pergunto a vocês, qual será a resistência equivalente e qual será a força eletromotriz equivalente de um único gerador
que substitua todos os anteriores. Já te mostrei o que acontece quando eu associo vários resistores em paralelo iguais? Te contei o que acontece nesse caso? Acho que não, né? Nós vimos no começo da aula que a fórmula para resistência equivalente em paralelo era assim, né? Isso nós vimos, certo? Se os resistores forem todos iguais, primeiro vamos supor que são dois resistores iguais. 1 sobre R mais 1 sobre R dá 2 sobre R, concorda comigo? E invertendo, fica R sobre 2. Se eu colocasse um resistor a mais, ficaria 3R e ficaria R sobre 3. Se fossem N resistores iguais, N sobre R e invertendo, R sobre N. Conclusão. Quando nós associamos resistores iguais em paralelo, é uma delícia. Tu pega o valor de um deles, conta quanto eles são e faz aquele número dividido pelo número de resistores. Por exemplo, deixa eu ver se está ligado. 5 de 20 em paralelo. 20, 20, 20, 20, 20, 5. 4, o amigo já fez com a mão 4. E quanto ele fez? 20 sobre 5, 4. É igual a 1 de 4. Tu vê que viagem, né? Quanto mais resistores tu coloca em paralelo, menor a resistência equivalente. É anti-intuitivo, né? Pode pensar que é como botar mais casinha de pedágio na BR. Entendeu? Se tem mais casinha de pedágio, né? Aumenta o fluxo de carro, certo? Pode pensar assim, aumenta a corrente elétrica. O que eu estou querendo te dizer, meu querido, é que já que esses resistores internos dos geradores são todos iguais, se eu acoplar N geradores em paralelo iguais, a resistência equivalente vai ser R sobre N. Mas não se esqueçam, qual era a característica da associação em paralelo? A característica da associação em paralelo é que a tensão era igual para todo mundo, né? Ou seja, colocar duas baterias de carro de 12 volts em paralelo, tu continua com 12 volts. Mil baterias de carro em paralelo, todas com 12 volts, tensão total, 12 volts. Quer dizer que a força eletromotriz equivalente é igual à força eletromotriz de cada um dos geradores. Entendi, professor? Então não existe a possibilidade de a gente fazer isso na nossa vida. Existe. Eu acabei de falar que eu tenho um carro com 2 baterias, né? Um carro velho que tem 2 baterias. São 2 baterias de 12 volts. Então meu carro tem 12 volts. Ué, então por que eu vou pagar 2 baterias? É porque como o motor dele é grande e pesado, eu preciso de muita corrente elétrica para fazer ele girar na hora de pegar. E se eu diminuo a resistência interna, eu consigo fazer passar mais corrente elétrica. Resumindo, quando tu precisares de alta corrente, mas a tensão não é muito alta, tu pode pegar um gerador menos potente e colocar vários deles em paralelo. Assim tu mantém a tua tensão e aumenta a tua corrente elétrica, já que a resistência interna caiu. E se tu precisar de baixa corrente, mas alta tensão, e o teu gerador não dá conta do recado, conecte vários geradores em série. Aí tu vai ter uma maior força eletromotriz, sem necessariamente ter maior corrente, né? Porque a corrente elétrica vai ser prejudicada pelo aumento da resistência interna do circuito. Legal. Agora eu estou satisfeito. Agora eu acho que foi uma primeira aula de gerador, ela foi bem completinha. Mostramos a equação dos geradores, curva característica, corrente de curto-circuito, as potências útil, gerada e dissipada, fórmula da potência máxima, que foi o ponto alto da aula, né? Dedução da fórmula da potência máxima. Depois usei uma maneira mais prática, né, de deduzir a mesma fórmula. Vimos o rendimento de um gerador elétrico, lucro sobre investimento, potência útil sobre potência gerada. E vimos como é que se associa geradores em série e em paralelo. Muito bem. Porra, fala mais que o homem da cobra, nem aguento mais a minha voz. Então vamos fazer um exercíciozinho outro, né? Fazer um exemplozinho. 5 minutinhos para fazer um exemplo, é tudo que eu queria nessa vida. É 11h10, né, que acaba a nossa aula, né? Oh, beleza, coisa linda! Eu vou te confessar, cara, que se tu assistir outras aulas sobre geradores, em alguns casos eu não fiz a dedução completa da fórmula da potência máxima. Porque nem toda turma
né, vai estar competindo medicina, está competindo né, numa situação mais delicada. Às vezes eu só deduzo a forma da potência máxima daquele jeito macetoso ali, aquela segunda dedução. Então não fiquem bravos se forem assistir um vídeo aí que não tiver um pouquinho mais resumido do que eu fiz.